Olá, tudo bem, caros amigos monoteístas? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou missário na cidade de Nova Friburgo do Movimento Benor Brasil. Trabalho com a supervisão do Rav Yaakov Genskadit e também com o apoio do Morel Tono Márcio Braga. Gente, nós estamos aqui para falarmos da gota diária contra a idolatria. É muito necessário a gente fazer esse vídeo, porque nós, eu, que fui durante muitos anos cristãos, vivei no engodo religioso. Hoje pratico sim, sirvo a Hashem, judaísmo para não-judeus, caminho a Torá, Hashem. Mas muitos perguntam para mim, por que você fica fazendo esses vídeos acerca do cristianismo, o que você era do cristianismo, hoje você abraçou o judaísmo? Gente, porque é necessário fazer. Hoje ainda fui indagado por pessoas, depois de 9 anos, já quase 10, fui indagado por pessoas querendo que eu voltasse para o cristianismo. Simplesmente eu falei assim, gente da denominação que eu era, tá, gente? Da denominação que eu era, que usa a Bíblia João Ferreira de Almeida como base. E falando, mas você viu muitos milagres. Que coisa que eu falei? Milagre não é base para que teu caminho que você siga, suposta graça, seja verdadeiro. Respeitando todas as religiões. Budista alcança milagre, macumbeiro, Ubanda, toda religião alcança milagre. Então, gente, todo ramo cristiano alcança milagre. Judaísmo não alcança milagre, maravilha, prodígio a todo instante. Temos visto nas guerras que tem acontecido contra Israel. Milagres revelados, não é coisa bobinha aí, não, de fui lá em Minas Gerais, eu fui na Bahia, eu vi isso, eu vi aquilo. Gente, é bobeira, o mundo não mudou em nada. Então vamos aqui falar, gente, claramente, porque eu falei que a Bíblia de João Ferreira de Almeida não vale nada. Tá, gente? E você que era aí dessa pseudo-graça, presta atenção. Você pode estar sendo enganado por truques de forças de impureza, magias, coisa de forças impuras. Mas eu vejo milagre, forças impuras, que Deus deixou energias positivas e negativas. E você está usando as negativas com tua sinceridade. Então, se você é sincero, abra a mão da tua ilusão, abre as cortinas da tua vida para você ver do outro lado da janela o que você tem para ver de melhor. Vamos falar aqui de falácias. O que quer dizer? Falácias, palavras vãs, engano e gozo. Vamos lá, tá, gente? Porque durante, como eu falei, muitos anos, usei essa Bíblia de João Ferreira de Almeida, que tinha que me indenizar. Vocês que é dessa denominação aí, tinha que me indenizar de tanta Bíblia que eu comprei, e tanto para mim pagar para as pessoas, tá? Tinha que me indenizar, porque essa Bíblia não vale nada. Só tradução errada. Vamos lá. Falácias. Segundo o que diz que é Novo Testamento, não é nada de Novo Testamento, tá, gente? Nada. NT. JC Jesus queria ser um ensinador versado nas Escrituras, e que também tinha conhecimento e sabedoria, que causava espanto e admiração de forma quase que generalizada. Lemos nos evangelhos, quando ele tinha só 12 anos, os doutores e sábios da época ficaram maravilhados. Como que ele dizia? São vários os textos que afirmam que ele era seguido por multidões e que muitos ansiavam por ouvi-lo e receber dele instrução acerca das coisas de Deus. E assim, sua fama corria por toda a Judéia. Ele passou a ser visto como uma pessoa única, e mesmo nos últimos momentos de sua carreira, alguns teriam dito que ninguém jamais tinha antes falado como ele. É claro que todo esse louvor e toda essa narrativa favorável a ele e a sabedoria que detinha precisa e deve ser evidenciada. Ele era um pregador, um homem cuja função era sair de cidade em cidade, anunciando sua mensagem e seus ensinos por meio de histórias, como as parábolas, prédicas de ético-moral e, por fim, a sua suposta condição como Messias, enviado de Deus para remir Israel, igualmente o mundo todo. Gente, um pouquinho de
lábia, de doçura, né? De palavras doces, e sem mitzvah concreta da Torá, transforma tudo em anarquia. E sabemos que essa religião, que esse caminho, esse Novo Testamento, é uma anarquia, a verdadeira fé deixada a Deus através de Abraão, Isaac, Jacó, Moshe, no Monte Sinai. Tá, gente? Vamos lá. Para que passasse esses ensinos, ele usava de argumentação em seus discursos e, por vezes, aplicava alguns recursos retóricos a fim de evidenciar o que dizia. Mas a grande questão aqui é: alguma lógica nos ensinos de Jesus? Há alguma lógica nos ensinos deles? Vamos ver isso daí. Como podemos demonstrar isso? Esse seria o caso de existir erros lógicos nas falas do mentor do cristianismo? Será que tem erros lógicos? Muitos, não poucos, muitos, tá, gente? Muitos erros. Vamos lá. E se houver mesmo esses erros, será que a costumeira associação de Jesus com Deus ou com uma forma de Deus poderia se sustentar? Será, gente? Que ele é Deus? Forma de Deus? Bom, vamos lá à frente. Poderia Jesus ter usado de falácias ao expor seus argumentos? O que são falácias? Vamos lá. O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos. Por causa disso, reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica, mas não validade lógica. Como regra geral, a falácia é construída a partir de uma narrativa bastante inconsistente. Além de conter construções extremamente preconceituosas, na busca por criar uma argumentação adequada para esconder a verdade, o conteúdo falacioso possui estruturas bastante sensíveis, embora seja convincente à primeira vista, através de uma análise minuciosa, ele pode ser facilmente identificado. Argumentum ad passiones, ou a falácia do apelo à emoção. Quando alguém recorre a um expediente emocional para validar um argumento, o que temos aqui não é exatamente a verdade, mas sim apenas e tão somente um sofisma, um apelo emocional a fim de mover as pessoas ou de emocioná-las a fim de que então acatem a ideia proposta, ainda que várias vezes tal ideia seja falsa. J.C. Jesus, em uma de suas prédicas, teria dito: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Vamos lá, gente. João 10:32. Ele usou isso a fim de sustentar o que antes disse ele. E o Pai, isto é Deus, era um só, em vez de preferir evidenciar o que propôs, demonstrando que de fato era um com Deus. J.C. Jesus apelou ao emocional da sua audiência. Apelo emocional. Mencionando as tais boas obras que teria feito como se elas fossem evidência de que a sua afirmação de ser um com Deus era verdadeira. Isso é o que se chama de apelo à emoção, uma das mais clássicas falácias, muito próximo daquilo que hoje se entende por chantagemzinha emocional. Tá, gente? Vamos lá? Ad baculum, ou a falácia do apelo à força. A expressão latina ad baculum significa ao báculo, ou báculo. É o cajado
episcopal com a ponta em forma de arco, usada pelos bispos católicos. É uma representação do cajado do pastor, representa a força e a autoridade. Na filosofia, em especial, na lógica, o báculo é o símbolo da truculência, da imposição, do argumento pela força, pelo medo ou pelo terror. Em Marcos 16, JCzinho, Jesus, Yeshua, gente, messiânico, vocês parem. E com essa coisa de Yeshua, Jesus é 6 por meia dúzia, tá? Não adianta que eu também já fui de movimento, né, de um dos grandes, maiores fundadores do movimento messiânico que todos conhecem, que na época, vocês vão se lembrar, Marcos Abraão de Andrade, já fui de lá, tá, gente? Então, vocês acordem, porque hoje eles passaram por uma porta e se converteram lá em Israel. Então, vocês acordem, que vocês estão falando falácia. Jesus e Yeshua é a mesma coisa. É trocar 6 por meia dúzia, e não é nada de Deus, ser Miguel, não é nada de Messias, de Marcelo, não é nada, tá? Vamos parar. Vamos falar nisso? Em medo pelo terror, em Marcos 16, Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, eu não vi uma palavra dessa na Torá, no Taná, ameaçando as pessoas a ser condenado. Eu não vi aonde, qual profeta que falou no Taná, vamos falar assim, na Bíblia judaica, no Taná, qual profeta que falou que alguém ia ser condenado, que é para o inferno, que ia ser destruído? Olha o terror que essa pregação desse JC fez na cabeça da humanidade, essa Bíblia criada pelo homem, NT, e principalmente, gente, eu falo que eu fui, João Ferreira de Almeida, e vamos falar mais, nova versão internacional, Briga Ragachada, sai de contexto, qualquer uma, revisada, não revisada, atualizada, corrigida, gente, isso é uma lavagem cerebral, de quem gosta de ver de emoção. Vamos lá. Assim, Jesus usa a falácia de ad bacum, do apelo à força ou imposição. Pelo medo, nesta passagem, ele procura estabelecer sua suposta condição de juiz, autorizado por Deus, com poder de condenação, a fim de forçar com que as pessoas concluam e creiam que ele seria o Messias, ou que sua visão implicaria em redenção de pecados e salvação. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é falaciosa, porque precisa ser imposta pela força ou pelo domínio do medo. Ad ignorantiam, ou falácia do apelo à ignorância. Vamos lá, gente? Esta falácia possui uma característica geral. Afirma que um enunciado é verdadeiro ou falso, ou por não haver provas que digam o contrário. Em outras palavras, podemos deduzir que uma ideia ou propósito é falsa, quando não é possível provar a verdade. Certa vez, Jesus queria dito, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quis revelar. Mateus 11, 27. Lembrando que tanto Mateus, como João, como Lucas, não são autores verdadeiros de nenhuma dos seus escritos, tá, gente? Nenhum desses autores são verdadeiros, tá? Vamos lembrar disso. Vamos lá. Jesus afirma que só ele conhecia plenamente a Deus, embora nunca tenha evidenciado isso de forma lógica e comprovável, e que só ele poderia revelá-lo a quem assim desejasse. Assim, qualquer pessoa poderia usar o mesmo argumento falho e ilógico, simplesmente afirmando a mesma coisa que ele afirmou. A falácia ad ignorantiam busca comprovar algo sem embasamento, usando apenas uma falta ou lacuna de conhecimento, que na verdade, nesse caso é generalizado. Nem mesmo Jesus pode provar de fato que conhecia Deus de forma tão plena quanto propôs, exceto talvez senão aqueles que preferiram assim acreditar. Mas a crença não pode evidenciar fatos, ela apenas opina sobre os mesmos. Ad iazarum, ou a falácia do apelo à pobreza. O apelo à pobreza, ad
Lazarum é uma falácia lógica que consiste em assumir uma premissa como verdadeira, porque sido dita por alguém pobre. Está muito próximo do apelo à emoção. O apelo à pobreza pode ser usado de vários modos, sendo o mais comum deles o apelo à pobreza monetária, quando alguém defende uma pessoa apenas por essa ser pobre. Está fazendo uso dessa falácia. Ela é usada para sensibilizar seus receptores, que acolhem a mensagem com um tom de pena. A mesma falácia é usada para presumir que apenas por ser pobre, uma pessoa é jamais mais virtuosa e verdadeira. Em Lucas 16:25, JC Jesus, em uma parábola, busca ensinar que uma pessoa rica neste mundo recebeu muitos bens e dádivas, e sem justificar nada. Diz que no pós-morte o rico é atormentado pelas chamas, enquanto o mendigo Lázaro é consolado e abençoado no paraíso. Bom, vamos lá. Aparentemente, para JC Jesus, o simples fato de ser um mendigo teria feito com que aquele homem ganhasse salvação aos moldes do seu pensamento, e o rico fosse condenado apenas por ser rico, o mesmo que Jesus, em outra ocasião, preteriu os pobres em seu próprio benefício, como lemos em Marcos 14:7. Falácia de definição contraditória é o tipo de falsa argumentação na qual a conclusão contradiz a premissa. Jesus também fez o uso dela, pois em João 14:6 disse: "Ser ele o caminho e a verdade e a vida, e conhecendo a verdade, no caso ele mesmo, a verdade nos libertaria." João 8:32. Disse ainda que caso ele nos libertasse, somos de fato livres. João 8:36. Todavia, em Mateus 11:29, ele disse que devemos tomar sobre nós o seu jugo. Jugo é justamente o que prende o animal ao domínio do seu dono, a canga, usada nos carros de boi. Jesus diz ser a verdade, caso as pessoas o conheçam, serão livres, porém contradiz o uso do termo liberdade, ao afirmar que o seu jugo, fardo, carga, peso, é que traz tudo isso. Por mais que queira dar a isso uma interpretação espiritual, fuga lógica, o termo jugo não é o termo mais apropriado para se usar por alguém que promete libertar outra pessoa. Então vemos que jugo não é nada apropriado para alguém que queira deixar outra pessoa ser livre. Então, seu JC, que fez o livro de Joãozinho aí, e Joãozinho era analfabeto, e disse que ele escreveu, vocês estão, ó, pinóia, né? Vamos lá. Petit principe, ou falácia da ficção do princípio. A verdade da conclusão é pressuposta pelas premissas. Muitas vezes a conclusão é apenas reafirmada nas premissas de uma forma ligeiramente diferente. Nos casos mais subtis, a premissa é uma consequência da conclusão. Em João 10:26 lemos: "Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas." Note que a premissa, vós não credes, é a conclusão invertida, porque não sois das minhas ovelhas. Caso invertamos a ordem, temos o mesmo resultado: não sois das minhas ovelhas, porque vós não credes. Ou seja, ficção de princípio, onde usa-se a premissa como conclusão, quando a premissa da argumentação contém nela a própria conclusão, a que se deve chegar, embora de uma forma disfarçada e implícita. Como percebemos, os argumentos de Jesus em suas prédicas não parecem nada lógicos ou racionais. Trata-se de um acúmulo de meias verdades, verdades inventadas ou propostas de raciocínio bastante duvidoso do ponto de vista filosófico. Isso revela parcialmente as razões de seu estrondoso fracasso entre os judeus, um povo que desenvolveu desde cedo uma grande fama pelo seu apreço à lógica e argumentação refinada. Gente, se tudo isso que está aqui eu argumentasse quando era da religião que falavam que a Bíblia de João Ferreira de Almeida era verdadeira, eu era chutado, eu era tido como herege. Porque você não pode questionar, você não pode argumentar. Quem era Anjo Rafael?
que era o anjo Miguel, que era assim, que criou bem, que criou mal, foi como... Gente, o cristianismo, né, na forma daquilo que eu saí, tem, na verdade, 4 deuses. Que ele diz Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e o próprio Satã. É 4. Porque eles falam que lutou contra o mal e é do mal e criou o mal. Então, gente, por favor, Deus criou bem, criou mal, a luz e a escuridão. Estamos aqui nesse mundo para argumentar. Eu, Cláudio César dos Santos, emissário do Movimento Bem no Brasil, não tenho medo de que ninguém vá lá na sinagoga, que hoje, por graça e misericórdia, ele achei, sou responsável, e vai argumentar comigo. Quiserem argumentar, estamos pronto lá, lugar para nós servir a Shem, buscar, né, louvar a Shem. Mas se quiser conversar, argumentar, estamos aqui, gente. Estamos aqui, tá bom, gente? Porque a verdade, ela tem princípio, meio e fim. Ela é emet. E não é sheker. Mentira que não se sustenta. Tá bom, gente? Tá? Então, estamos aqui com a nossa sinagoga Bem Noa, em Nova Friburgo. Por que sinagoga Bem Noa? Porque guardamos as 7 leis. E entendemos que o propósito divino para nós é esse. E que o propósito divino para Israel, para o povo judeu, é 613. E não adianta falar, eu tenho alma judaica, né? E não andar conforme o rabinato ortodoxo. Não adianta. E falar, não, mas eu estou separado, eu não aceito os rabinos ortodoxos. Você está se enganando e está enganando outros. Tá bom, gente? Então, siga o rabino ortodoxo, seja benoa, seja feliz. E vamos apressar a revelação do verdadeiro Mashiach já!